pela primeira vez. E eu louvo a Deus pela vida da nossa juventude. A irmã Flávia me lembrou, quando eu era adolescente, isso tem poucos dias atrás, né? E eu lembro que eu falei a mesma coisa que você falou, né? Nós temos que aplaudir o Senhor Jesus, né? E aí eu acabei de falar aquilo, ouvi que o meu pastor ficou com a cara fechada. Falei assim, ih, vai vir um sermão, né? Aí ele pegou a palavra e quando ele olhou para mim, falou, irmão Wellington, Jesus não precisa de aplausos. Aí eu falei assim, agora doeu. Mas eu preciso aplaudir Jesus pelo que Ele tem feito por mim. Aí, ufa! Ou seja, na verdade, Jesus não precisa de aplausos, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, né? Não é isso que vai fazê-lo ser rei. Mas, de fato, nós temos que aplaudi-lo, porque Ele tem feito coisas grandiosas por nós. Então, precisamos sim aplaudir, louvar o Senhor com alegria. Às vezes a gente imagina que no céu a gente vai ficar todo mundo com a asinha nas costas, com a mãozinha assim, né? Gente, eu vejo o céu um lugar de alegria, de celebração, porque nós vamos estar de frente para o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Que coisa mais linda do que isso, estar diante do Senhor. E por isso nós estamos aqui também, na presença do Senhor. E Ele está aqui, entre nós e em nós, louvado seja o nome do Senhor. Continue assim, Flávia, firme na fé e adorando ao Senhor de todo o coração, e todos os jovens também. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Crônicas, capítulo 4. Lá no Antigo Testamento, um texto que talvez muitos passam direto, não olham, alguns talvez já até leram esse texto, mas eu quero me prender apenas em 2 versículos na história de um jovem. 1 Crônicas 4, verso 9 e o verso 10. Este é um texto muito bonito, onde narra a oração de Jabes. Creio que alguns que estudam a Bíblia conhecem a história e aquilo que ele fez aqui. E eu quero compartilhar com vocês sobre a vida desse jovem chamado Jabes. Diz assim a palavra de Deus, 1 Crônicas 4, verso 9. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita dor. Versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasse e expandisses meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer. Guarda-me de todo mal e de toda aflição. E o que diz no final do versículo 10? E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos falar juntos? E Deus atendeu ao seu pedido. Mantenha esse texto aberto, vamos orar. Pai, como é bom estarmos na Tua presença, a liberdade, a alegria, no nosso coração nós estamos realmente repletos de celebração, de alegria, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Eu não sei, ó Deus, como que cada jovem entrou aqui nesta noite, o Senhor conhece cada coração, e por isso, ó Deus, é com temor e tremor que estamos aqui diante da Tua santa palavra. E reconhecemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando diretamente aos nossos corações. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que a glória, a honra, o domínio e o poder sejam dados ao Teu nome. Abençoe todos esses jovens tão queridos que aqui estão nesta noite, que possam sair daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra e pelo Deus dessa palavra, que é o Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos e fazemos esta oração em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Aqui está um jovem que pouco se sabe dele quando estudamos o Antigo Testamento e toda a Bíblia. Mas o pouco que nós sabemos sobre a vida dele, nós sabemos que ele foi descendente da tribo de Judá. E na verdade, existe uma outra aparição do nome dele na Bíblia, se você olhar no mesmo livro que nós estamos, em 1 Crônicas, mas no capítulo 2, no verso 55, onde é mencionado aqui a cidade que talvez tenha sido fundada por ele, por Jabes. Porque diz lá no verso 55 do capítulo 2 o seguinte: e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os tiratitas, simetitas, sucatitas, esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe. Ou seja,
um monte de nome estranho aqui, mas diz que eles eram clãs dos escribas que viviam em Jabes. Se viviam em Jabes, logo Jabes era o nome de uma cidade. Então ele acabou tendo então uma cidade com o seu nome. Mesmo sendo pouco, quando nós encontramos nos registros históricos e até arqueológicos sobre a vida desse homem, eu entendo perfeitamente que aqui, nesses 2 versículos de 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10, é um registro que nos traz muitas lições para a nossa história, para a nossa vida e para os projetos que nós temos para o nosso futuro. O que é interessante observar, que a pronúncia em hebraico para esse nome é Jabes, mas em português nós costumamos falar Jabes. Você sabe o que significa o nome Jabes, que é da língua hebraica, para o português? Não é um nome muito agradável, não. Talvez você não teria coragem de colocar o nome do seu filho de Jabes, porque Jabes significa dor, grande sofrimento. Que nome é esse? Imagine se você tivesse recebido esse nome do seu pai e da sua mãe. Dor, grande sofrimento. E você todo dia tivesse que acordar e a sua mãe falando, dor, ou grande sofrimento, está na hora de ir para a escola. Ou dor, ou grande sofrimento, olha, por favor, quando sai da escola, passa na padaria e compra pão. Ou dor e sofrimento, eu estou falando com você, para de mexer no celular. Vocês imaginam quem iria aguentar ter um nome desse e não entrar em depressão? Dor e sofrimento. Mas mesmo tendo um nome tão atípico, um nome tão controverso, um nome tão difícil para se viver, Jabes nos deixou algumas lições importantes que eu quero compartilhar. E eu quero pensar com vocês como ser um jovem que saiba trocar as feridas do passado pela cura do presente. Como ser um jovem que saiba trocar as feridas do passado pela cura do presente. Quais são as feridas que você recebeu no seu passado? Quais são as feridas que você ainda tem, que está realmente até presente na sua história hoje? Algumas lições eu posso aprender aqui com Jabes. A primeira delas, eu entendo que Jabes nos ensina que se queremos trocar as feridas do nosso passado para termos cura no nosso presente, a primeira lição que nós temos que aprender com ele, à luz da palavra de Deus, é que nós temos que parar de uma vez para sempre de depender da aprovação das pessoas. Vamos falar juntos? Nós temos que parar de depender da aprovação das pessoas. Você é alguém que gosta de ser aprovado pelas pessoas? Tudo que você faz, você quer que alguém te elogie, ou bata palmas para você, ou pelo menos valorize o que você fez. Veja comigo no versículo 9, diz assim na parte A, Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Mas vamos pensar então, porque esse homem, que ele estava agora em desenvolvimento, foi um jovem. Então o texto pode nos dizer assim, Jabes foi um jovem mais respeitado de sua família. Bom, eu não sei como está aí na sua versão, essa expressão respeitado. Alguém tem outra palavra para essa expressão aqui, traduzida por respeitado? Qual? Ilustre. Tem outra além de ilustre? Só? Ilustre ou respeitado. Sabe o que me chama a atenção? Aqui está a palavra hebraica nirbad. Você não precisa aprender a falar isso não. Mas nirbad revela que significa para nós em português a palavra peso ou ser pesado. Peso ou ser pesado. Então, irmãos, eu gosto muito de analisar o texto no original por causa disso. Porque o ser pesado aqui não quer dizer que Jabes era alguém obeso, ou que ele tinha problemas de comer um pouco além do normal, então ele era uma pessoa um pouquinho gordinha. Não é isso. Muito menos ele se tornou um peso para a sua família no sentido de alguém problemático. Não é esse a intenção, foi essa a intenção do autor aqui. Pelo contrário, a ideia essencial da palavra aqui na raiz hebraica é a ideia de ele foi um homem de peso, ou um homem de caráter, ou um homem muito bem sucedido. Essa é a ideia. É por isso que os tradutores bíblicos acharam melhor colocar a palavra ilustre, ou honrado, ou respeitado. Ou seja, foi alguém de
peso na sua história e na sua família. Então o texto está dizendo que ele foi honrado. Ele se tornou um jovem e um homem honrado, de peso, de respeito. Deu para vocês entenderem o que ele, Jabes, significou para a sua família? O que me chama a atenção é que, para usar essa expressão nirbade, é uma expressão muito forte, não era qualquer pessoa que poderia receber esse elogio. Você, Júnior, é um nirbade, é um homem de peso, de caráter, você faz diferença. Na verdade, aqui é quase como se fosse a única pessoa naquele momento. As pessoas elogiaram Jabes, as pessoas admiraram Jabes, ele era um exemplo de vida. Só que aqui precisa ficar claro que o texto diz que ele não era um dos mais próspero, um dos homens de peso, um dos homens de respeito na sua geração. Não é isso que o texto diz. Aqui diz que ele foi o, artigo definido, o mais próspero. Ele foi o único jovem, o único homem de peso na sua família, de peso na sua geração. Aí você pergunta, puxa, que história bacana dele, né? Mas e aí? Como que Jabes pode me ensinar a não depender da aprovação das pessoas? Sabe por quê? Se Jabes dependesse da aprovação das pessoas para ser este homem de peso, ele nunca chegaria onde ele chegou. Jabes iria sempre ficar olhando para o seu passado. E o passado de Jabes não foi um passado bom, não foi um passado bonito. O histórico da vida dele foi um histórico triste, cruel. E o destino dele, normalmente, deveria ser também uma catástrofe. Ele deveria ser um adolescente problemático, depressivo, sem esperança, ridicularizado pelos amigos. Um jovem também sem nenhuma esperança, já taxado para passar o resto da vida fazendo jus ao seu nome. Dor, grande sofrimento. E o problema de Jabes começou já na sua gestação. Porque quando ele nasce, a mãe dele me dá um nome muito atípico, o nome de Jabes. Você consegue imaginar o que aquela mulher passou para dar à luz aquele menino e chamá-lo por esse nome? Era muito comum no Oriente Médio, até hoje ainda é, de dar um nome para um filho ou uma filha diante da situação que a família estava vivenciando. E agora eu pergunto a vocês uma coisa. Imagine aquela mãe com tanto sofrimento, com tanta dor, ela dá o nome do seu filho de dor, de grande sofrimento. Agora, quem é que teria alegria de viver uma vida feliz, sabendo que o seu nome é um nome trágico, é um nome de dor? Quem teria coragem de prosseguir e de confiar que dias melhores poderiam vir, tendo um nome assim? Vocês imaginam o pai de Jabes chegando para os seus amigos: olha, nasceu meu filho, ele é lindo, é uma esperança para a nossa geração. Qual é o nome dele? Dor, grande sofrimento. Não é lindo? Vocês imaginam qual seria a reação do pessoal? Como assim lindo? Por que dor e sofrimento? Porque ele chegou num momento de dor, ele causou dor e sofrimento para minha esposa. Meus irmãos, na verdade, Jabes, se fosse olhar para o seu passado, aquilo que já colocaram sobre ele, que foi a sua própria mãe, ele iria ser um peso para a sua família, não um homem de peso, de respeito. E mais, se Jabes não conhecesse a Deus, ele com certeza iria se transformar num homem escravo emocionalmente daquilo que ele recebeu da sua própria mãe, do seu nascimento. Ele iria ser um homem sem nenhum respeito. E quando eu li esse texto mais uma vez, fiquei pensando, quantos que hoje também não se sentem assim frustrados? Frustrados por causa da sua história familiar, frustrado por causa das perdas que você passou, frustrado por causa das humilhações que você talvez enfrentou, não só na sua casa, mas diante dos seus amigos e até mesmo na escola. Eu lembro que na escola, quando eu estava falando de Jesus, eu sempre tinha essa alegria de falar de Cristo. E eu lembro que na 7ª série, eu cismei de colocar um folheto grudado no final da prova. Olha só, né? Isso é rasurar a prova, mas eu não sabia disso. E eu coloquei. E o folhetim foi: Jesus Cristo é a única esperança. A professora se considerava uma pessoa que não cria em Deus. Professora de história. E eu lembro muito bem que no dia que ela entregou a prova, ela falou: Wellington, quem é o Wellington? E lá eles colocavam as pessoas nas carteiras por nome. Então o W ficava onde? Lá no fundo da sala, né? E eu querendo sentar aqui logo nas primeiras filas, Júnior, mas eu fiquei no final. E aí quando ela falou Wellington, eu já comecei a tremer. Agora vai me detonar. Você sabia, Wellington, a sala cheia, né? Que colocar coisas coladas na prova é rasura, e eu poderia ter te dado 0. Aí eu,
Vem aqui na frente. Se fosse um dia de hoje, né? Vou processar essa professora. Eu vou falar para meu pai, vou chamar o advogado. Naquela época tinha esse negócio não. Negócio de bullying, isso não existia não, gente. Você chamava o Zé Gordo, a Bolota. Tudo isso era normal na nossa época, né? E aí eu lembro que eu cheguei até a frente e ela olhou assim, só quero dizer uma coisa para você, você foi bem na prova, você tirou 9. Aí eu, que bom, né? Mas assim que você fez está errado, tá bom? Tá, tudo bem, eu não faço mais. Agora, que mensagem bonita desse folheto, né? Pena que não é real. Eu disse, pode não ser real para a senhora, mas para mim é. E eu virei para a sala, gente, Jesus é real na nossa vida. Eu não sei como que eu tinha coragem de falar essas coisas naquela época, né? Criança ainda. Sabe qual foi o meu apelido que eu recebi a partir daquele dia? Vou continuar a mensagem, deixa para lá. Ninguém falou, fala, então deixa para lá, né? Obrigado. Beato Salu. Nem sei o que é isso, pastor. Vocês não eram nascidos, mas eu tenho certeza que André vai lembrar. Também não. Então o Júlio vai lembrar. Não era nascido, né? Passou uma novela na Rede Globo naquela época, chamado Roque Santeiro. Lembrou, viu, noveleiro? E de repente ali tinha um camarada que era meio biruta e começava a falar lá que era um profeta de Deus e tudo mais, e era considerado um doido. E assim o Beato Salu era o doido da novela Roque Santeiro. E eu não sabia de nada disso. E quando me deram o apelido de Beato Salu, falaram, Beato é uma coisa que estranha. Salu eu não sei o que é. Até eu descobri o que era, todo mundo só me chamava de Beato Salu. E então, eu lembro perfeitamente. Tá para os ouvidos, tá, filhão? Eu estava apaixonado por uma menina lá na escola. E eu cheguei perto dela, com muita vergonha para falar que eu estava gostando dela. E aquele jeitinho de jovem tímido, né, de botar a mão na parede assim, e ainda colocar a perna assim. E eu falei assim, oi? Ela, oi? Eu queria falar que eu gosto de VOCE, você. Eu não consegui nem falar você direito para ela. Ela olhou para mim e rindo assim, que bonitinho, pena que você é um Beato Salu. Aquilo acabou comigo. Aí começaram a rir, o Beato Salu está apaixonado. Olha, quer namorar o Beato Salu, vai ser a outra Beata também. E ela, Deus me livre de namorar o Beato Salu, pronto, né? Eu fui durante todo o meu ensino fundamental sendo chamado de Beato Salu. Alguém aqui teve algum apelido na escola quando você estudava? Rolha de poço. Não é assim? Talvez você tenha tido um apelido e você ficou muito magoado com aquele apelido. Para mim, não. Eu tinha alegria de sofrer e de receber esses nomes, sabendo que eu estava falando de Cristo. Para mim, o importante era falar de Cristo. Mas não é legal você ser marcado como alguém que é realmente chacota da turma. Agora, vocês imaginam este rapaz chegando então para os seus amigos, ei, sofrimento, que coisa, você levou grande sofrimento para sua mamãe. Vocês conseguem imaginar o que ele carregou durante a sua infância, durante a sua adolescência, até a sua juventude? Eu não sei, queridos, qual é a dor que cada um aqui talvez já carregou durante toda a sua história até hoje. E de repente você hoje acha que realmente a sua história de vida não é muito legal, muito boa. Olha, eu só tenho lembranças ruins da minha infância. Eu só lembro do meu pai me batendo, eu só lembro dos meus tios me cortando na hora de falar, ou seja, eu não podia fazer o que eu queria, a minha história não é uma história legal. Então entenda uma coisa, Deus é especialista em restaurar vidas, porque nada é irrecuperável para o Senhor. O seu passado pode ser triste, Deus faz agora no seu presente uma nova e linda história, que vai ser uma história que vai refletir a glória dele para sempre. Deus muda o seu passado, esqueça. Às vezes você está abatido hoje justamente porque as pessoas riram de você, ou falaram de você, ou zombaram de você. Pare de dar ibope para aquilo que as pessoas falam. Esse é o primeiro passo que Jabes teve na sua vida. Se ele dependesse da aprovação de alguém, ele iria passar o resto da vida vivendo o seu nome. E a gente hoje traumatizada, porque elas simplesmente, desde o seu nascimento até hoje, estão recebendo palavras que a ridicularizam. E eu não sei como você está hoje, e talvez seja difícil você engolir as palavras que falam a respeito de você. Entenda uma coisa. Você não pode aceitar o que as pessoas falam a teu respeito.
Olhe para aquilo que Deus pensa a respeito de você. E sabe o que Deus pensa a respeito de você? Você se torna a menina dos olhos de Deus. Ele te ama. Como um pai, Ele cuida de você. Como uma mãe, Ele também zela por você. Ele gritou pelo teu nome, como disse o profeta Isaías. Ou seja, na verdade, Deus te ama. Então isso é o que importa. Jesus te ama e deu a vida dele na cruz por você. Então não fique preocupado de ter a aprovação de namorado, de namorada, de alguém da escola, ou até mesmo da sua família. Se Jesus está te aprovando, isso basta para a sua história. Talvez você esteja hoje frustrado, porque você está sempre sendo o centro de deboche das pessoas. E talvez as feridas do passado tenham sido muito presentes na sua vida. Veja que Jabes se tornou próspero. A história diz que Jabes estava exatamente agora sendo considerado um homem de peso, um homem respeitado, um homem que era bem falado, e era o único de toda a sua família que foi respeitado naquela história. Eu olho para esse texto e vejo, se ele que teve um nome tão difícil assim, ele foi respeitado, ele se tornou um homem de peso, é porque ele confiava em Deus, e Deus mudou a história dele para sempre. E esse mesmo Deus que mudou a história de Jabes, ele está aqui, na pessoa de Cristo, e ele também pode e quer mudar a sua história para sempre. Você crê nisso? Esta é a primeira lição. Pare de depender da aprovação das pessoas. Vamos falar juntos? Pare de depender da aprovação das pessoas. Se preocupe com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Segunda lição, eu vejo que Jabes também nos ensina que se queremos trocar as feridas do passado para a cura do presente, nós temos que nos libertar agora das correntes que lançaram sobre nós. Na parte B, diz que sua mãe lhe deu esse nome chamado Jabes. E ela disse o que no final dessa parte B, do versículo 9? Com muitas dores eu dei à luz. Tudo bem que ela sentiu muitas dores. Tudo bem que talvez tenha sido uma gestação difícil. Tudo bem que ela de repente sofreu demais. Mas isso não levava de forma alguma ela a ter o direito de sacramentar a vida daquele menino com esta corrente que o aprisionou a um nome que lhe dava simplesmente dor. Há um nome que lhe dava simplesmente um peso de realmente saber que ele foi a causa do sofrimento da sua mãe. E nesse versículo 9 para mim, se terminasse aqui agora, nós iríamos imaginar que Jabes então foi um homem que ele teve sofrimento durante toda a sua história, porque aquilo que ele recebeu da sua mãe foi uma corrente que o prendeu. Só que eu olho para esse texto e fico vendo que ele foi um homem que cresceu, um homem que lidou com isso, um homem que viu que o seu nome estava decretado a ser esta corrente que o aprisionava, a ser algo que ele não queria ser. Imagine se ele então aceitasse isso, falasse, realmente mãe, eu lhe causei sofrimento, eu não mereço ter alegria, eu também preciso sofrer porque eu lhe causei sofrimento. Irmãos, Jabes poderia ter entrado nesse viés, mas ele não entrou, porque ele tinha muita clareza, a minha mãe pode ter sofrido, realmente eu sinto muito pelo que ela passou, mas a minha vida não vai ser o que ela jogou sobre mim como uma corrente. Eu não vou aceitar este nome. Eu agradeço por ela ter me dado a vida com meu pai, mas eu tenho plena certeza que o Deus que ela me ensinou a crer é o Deus que vai quebrar essas correntes que ela colocou sobre a minha história. Quando a gente olha a história bíblica e vê o nome de Jacó, vocês lembram o que significa o nome Jacó? Jacó, suplantador, aquele que agarra o calcanhar, ou enganador. Você consegue imaginar você crescer num ambiente que as pessoas te chamassem toda hora, ô enganador, vem cá. Você que é enganadora, vem cá, eu quero conversar com você. Vocês conseguem imaginar se ele ia ficar feliz? Como que foi a infância de Jacó com um nome desse? Agora vejam uma outra história incrível que eu acho que vale a pena vocês estudarem, que é o livro de Ruth, 4 capítulos. Que livro maravilhoso! Cada nome nesse livro tem um significado muito importante. Se vocês já leram o livro de Ruth, o que diz lá? Tinha um casal chamado Elimeleque e Noemi. Vocês já leram esse livro? O que significa Elimeleque? Elimeleque em hebraico é El-Melech. Deus é meu rei. Que nome bonito, né? Elimeleque, El-Melech.
E Noemi, agradável, suave. Qual o nome da sua esposa? Agradável, ela é suave. Qual o nome do seu marido? Deus é meu rei. Que coisa, né? Forte, né? Esse casal, então, eles foram viver uma linda história de amor. E diz a história que um dia nasceu um primeiro filho. E deu o nome dele de Malom. Malom não é mala grande. Malom significa inválido, doente. Você consegue imaginar você chegar para o seu filho, ô seu inválido, você pode vir aqui? Isso não é normal, mas era o nome dele, está lá no livro de Ruth. Depois ela engravidou novamente e deu um outro filho para Elimeleque. Nome Quilion. Então já vão escolhendo nomes aí quando vocês casarem, quem aqui é solteiro, para dar esses nomes bíblicos. Quilion significa debilitado, aniquilado, franzino. Você conseguiria imaginar esses dois meninos? Inválido, que orgulho eu tenho de você. E debilitado, você é orgulho do papai. São esses dois nomes. Diz a história bíblica que eles então crescem. Belém começa a ter um problema de fome. E o que vai acontecer em Belém? Belém significa Beit Lehem, casa do pão. Casa do pão não tinha mais pão. O povo então estava passando necessidade. O que Elimeleque, Deus é meu rei, fez? Ele consultou a Deus? Não, ele foi para Moabe. Sabe o que significa Moabe? Moabe na Bíblia significa semente do pai. Porque quem criou a nação moabita foi Ló com as suas duas filhas. Lembram dessa história? Elas embebedaram o pai porque a mulher virou uma estátua de sal. E as duas filhas embebedaram o pai, tiveram relação com o pai. E assim nasceu ali a nação moabita. Moabe significa semente do pai. Ou seja, Elimeleque com a sua esposa Noemi, tinham os seus dois filhos e foram para Moabe. Quando chegaram em Moabe, porque estava tendo fome, o que aconteceu? O que normalmente acontece quando alguém chega novo em determinado lugar, né? Chega aquele rapaz, e aí, qual o seu nome? Meu nome é Malom. Posso ser inválido para os meus pais, mas para você, eu sirvo. Malom então casou. Quilion também casou. Ruth e Orfa. Só que chega um dia que Elimeleque morre. Noemi ficou muito triste. Passou algum tempo depois, Malom e Quilion também morreram e não tiveram filhos. Sobrou quem? Noemi, Ruth e Orfa. Aí a Noemi fala com as suas duas noras: olha, mesmo que eu tenha condições de gerar um menino, até ele crescer e casar com vocês vão estar velha também, eu já vou estar lá no além. Então, minha filha, segue a vida de vocês, a fila anda, vocês estão novos, eu estou velha, vocês podem casar novamente. Aí Orfa vai, abraça sua sogra, beija, vira as costas e vai embora. Orfa em hebraico significa a que dá as costas. Literalmente esse é o significado no livro. Depois Noemi então olha para Ruth, e Ruth, você não vai também não? O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu quero morrer também. Eu estarei contigo, aonde você estiver. E elas foram de volta para Belém, casa do pão. Sabe o que significa Ruth? Companheira fiel. Não é bonito você ver o significado dos nomes em hebraico e saber da história? Agora imagine só, Ruth é um nome bonito, Orfa não, dá as costas. Era comum isso. Essas eram as correntes que cada um carregava sobre a sua vida. Meus irmãos, quando eu olho Salomão, o que significa Salomão? O pacífico, vem da palavra shalom. Salomão, durante os seus 40 anos de governo, nunca entrou em guerra com ninguém. Foi um reino pacífico como o seu nome. É por isso, meus irmãos, que o nome, ele simplesmente poderia ser um bom presságio ou um mau presságio para o contexto do Oriente Médio. Mas para Jabes, o que ele recebeu de corrente sobre a sua vida, foi uma corrente que iria dar para ele um futuro terrível, desastroso. Talvez ele poderia pensar: papai e mamãe me odeiam, por que me deram um nome desse? Você já pensou alguma vez em ir no cartório trocar o seu nome? Por que eu tenho esse nome? Não podia receber um outro nome, ia ficar mais bonito, né? Bom, e aí você acha que seus pais te odeiam por causa do seu nome. Não, seus pais te amam. No contexto judaico, os seus pais, ou os pais de Jabes, deram esse nome pelo contexto que eles estavam vivendo. E aí eu me lembrei de uma história, daquilo que nós às vezes carregamos, correntes do passado, que nos aprisionam tanto ao passado, que a gente não consegue se libertar no presente. E diz que nos Estados Unidos, então, um
carteiro foi lá entregar uma carta, e os irmãos sabem que lá dificilmente você encontra nos bairros nobres casas com muros. O máximo são lá aqueles muros de árvores ou de plantas muito bonitos, separando as casas dos vizinhos. E aquele carteiro então chegou no quintal daquela família para colocar a carta lá, e de repente vem um Rottweiler na sua direção, já espumando, latindo, feroz. E a poucos palmos de morder aquele carteiro, ele dá uma cambalhota para trás e volta resmungando para a varanda. E aquele carteiro apavorado, respirou fundo e disse: ufa, essa foi por pouco. E de repente aquele carteiro começou a olhar de novo para o cachorro, Rottweiler, vendo os donos lá na janela. Ele achou estranho. Peraí, deixa eu entender uma coisa. Eu não estou vendo nenhuma corrente no pescoço desse Rottweiler. Ele está solto. Vocês são loucos. E aí ele disse para o dono da casa: como que vocês fazem uma coisa dessa? E aqueles donos então olharam para ele: calma, rapaz, fique tranquilo. Esse Rottweiler, desde que nasceu, ele sempre ficou acorrentado. E aonde ele chegava no limite é perto onde você está colocando carta. Aí ele sempre puxava a corrente e ele dava a cambalhota e caía. Até que nós fizemos um teste, tiramos a corrente, e ele também não consegue passar, mesmo sem corrente. Ele ainda não entendeu que ele está solto. Eu particularmente não iria me arriscar, colocar a carta ali. Mas essa história mostra exatamente o que acontece com a gente. Deus está te dando liberdade. Em Cristo, Deus está te dando uma nova vida. Mas às vezes você ainda está preso às correntes do seu passado. Você ainda aceita aquilo que falaram a seu respeito, que você não ia dar para nada, que você não ia conseguir vencer, que você nunca iria passar numa faculdade, que você nunca conseguiria ter uma vida boa. E hoje você sente assim, que você ainda tem essas correntes sobre a sua história. Entenda uma coisa: Deus te criou para ser livre para sempre em Cristo Jesus. Jesus nos dá liberdade, Jesus nos traz paz, Jesus nos traz restauração. Jabes sabia que o passado dele foi uma corrente que ele recebeu da sua mãe, do seu pai. Só que havia uma diferença. Jabes confiava em Deus, Jabes ouviu falar de Deus, e Jabes sabia que Deus era poderoso para mudar a história da sua vida para sempre. Abra sua Bíblia em Isaías 43, veja o que diz o verso 18 e 19. Isaías 43, verso 18 e 19 diz o quê? Esqueçam aquilo que aconteceu. Eis que eu faço algo novo na sua vida. Você ainda não percebeu? Você ainda está preso a essas correntes do seu passado? Aí ele vai dizer o que no verso 19? Eis que eu colocarei o quê? Leia aí comigo. Até no deserto vou abrir um caminho e vou colocar riachos aonde? No precipício, no ermo. Mas ele diz uma coisa no início desse verso 19. Qual é? Vocês estão vendo que eu estou fazendo algo novo? Já está surgindo. Vocês não reconhecem o que eu estou fazendo por vocês? Sabe por que Deus está dizendo isso para Israel? Porque o povo de Israel estava ainda preso no seu passado. Era como se fosse um retrovisor de um automóvel. Quem aqui vai dirigir olhando só para o retrovisor do seu carro? Ficar só ali, o tempo todo. O que vai acontecer? Se você pegar a BR-040, só olhando para o retrovisor. Você precisa olhar para o retrovisor para dirigir? Sim ou não? Precisa. Mas se você só olhar para o retrovisor e não olhar para frente, o que vai acontecer? Você vai colidir. Então Deus está dizendo para o povo: olhe para o seu passado apenas como um retrovisor, para que você possa ser o quê? Guiado por aquilo. Isso aqui eu não faço de novo, isso aqui também não faço, mas o seu foco é lá na frente. Eu estou fazendo algo novo na sua história. Vocês não estão percebendo? Eu estou colocando um caminho no deserto. Ninguém em sã consciência coloca caminho no deserto. Mas se Deus está falando que vai colocar, Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder. Deus está dizendo: eu vou colocar rios no ermo. É impossível, isso não pode acontecer. Mas se Deus está falando, Ele é Deus. Ou seja, as coisas impossíveis Deus pode realizar na sua vida. O que Ele pede para mim e para você: saia dessas correntes do seu passado. Aquilo que falaram para você, não importa. Olhe para aquilo que Deus fala a seu respeito e daquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque há poder no nome de Jesus para trocar essas feridas do seu passado que te acorrentaram para a liberdade, para a cura, para a restauração de hoje e para sempre. Você crê nisto? Segunda lição: quais são as correntes que você ainda tem preso na sua história? Em nome de Jesus, peça a Ele: Senhor, me liberte disso. Eu quero ter meus sentimentos restaurados e eu tenho um novo foco. E o meu alvo é Cristo. Última lição, para a gente fechar. Eu aprendo com Jabes também
que se queremos trocar as feridas do passado pela cura de hoje, nós temos que agora descansar, que o natural podemos fazer, mas o sobrenatural está nas mãos de Deus. Vamos falar juntos? O natural podemos fazer, mas o sobrenatural está nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Leiam comigo então o verso 10, a famosa oração de Jabes. Jabes então orou ao Deus de Israel. Como ele orou? Ah, Senhor, abençoa-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me das dores. Dor não é o nome dele? Deus, eu não quero que o meu nome seja a realidade na minha vida. Livre deste nome que eu recebi. Senhor, naturalmente falando, eu não posso trocar isso. Mas no sobrenatural, reverta o meu nome de dor para a esperança, para a alegria, para a celebração. E olha, Deus poderia ter falado o que para Jabes? Jabes, engole seco aí, segura essa onda até a sua morte. É o nome que você recebeu, você está predestinado a sofrer. O que Deus fez com a oração de Jabes? Vamos ler no final? E Deus atendeu ao seu pedido. Você crê que Deus pode atender o seu pedido aqui nessa noite? Que Deus sabe o que você está passando? Sabe qual é a grande diferença de Jabes? Jabes confiava em Deus. E aqui eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: ele falou algo que seria inimaginável para a situação que ele vivia. O Senhor me abençoe, que o Senhor transforme a minha vida, a dor, o nome que eu recebi, que o Senhor alargue minhas fronteiras, que o Senhor me faça ser próspero diante de uma corrente que eu recebi. Meus irmãos, o que eu acho interessante aqui, que aqui era um jovem, porque ele não ficou rico quando ele já estava idoso, não, já na sua adolescência para a sua juventude, que ele faz esta oração, e ele diz: Deus me abençoe, Deus aumente as minhas terras. Ele deve ter olhado para aquilo que sobrou para ele dos seus pais. Senhor, eu creio que o Senhor vai alargar a minha terra. Me ajude, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me fazer próspero. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 10, 22. Marque esse texto aí na sua Bíblia. Provérbios 10, 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e nem preocupação. Não há dor. A bênção de Deus traz riqueza. A bênção de Deus não traz dor, não traz preocupação. É claro que você não vai ficar falando: Senhor, eu determino uma Mercedes-Benz, eu quero ter um salário milionário. Não é isso que nós estamos aprendendo aqui. O que Jabes pediu só foi isso: Senhor, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, mas por favor, transforme aquilo que eu recebi de herança, as correntes do meu passado, em bênçãos, para que eu possa ser alguém bem-sucedido através do meu suor, através da minha vida esforçada. Ele se tornou um homem de respeito. Não diz o texto que Deus jogou moedas do céu. Não diz o texto que ele cavou e encontrou uma mina de ouro, não. O que ele pediu a Deus: me ajude, Senhor, para que eu consiga chegar lá, para que o meu nome não seja conhecido por todos como dor e sofrimento, mas como alguém que foi abençoado por ti. E isso aconteceu. Ele foi abençoado. E meus irmãos, eu olho para esse texto e imagino: não importa quem nós somos, não importa a nossa história no passado, não importa aquilo que decidiram sobre nós quando éramos criança, o que importa é saber o que Deus pensa de mim e me consagrar diretamente a Ele. O que importa é eu crer que Deus começou uma boa obra na minha vida, mesmo jovem, mesmo talvez ainda sem ter noção o que vai ser do meu futuro. Você pode consagrar a sua vida agora e dizer como Jabes: Senhor, abençoe a minha história, abençoe meu casamento, abençoe a minha geração que eu vou ter um dia, abençoe a minha profissão, porque eu sei que só o Senhor pode reverter toda a tragédia da minha vida em grandes bênçãos. Se você quiser olhar, veja Provérbios 16, 3. Essa é a palavra que nós encontramos diante do que Jabes viveu. Provérbios 16, 3 diz o quê? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e você será bem sucedido. Se você quer ser bem sucedido,
Coloque tudo diante de Deus e fala: Senhor, aqui estão meus sonhos, meus projetos, tudo que eu desejo nas tuas mãos. E tenha certeza, Deus te abençoará de uma forma tremenda que você nem pode imaginar. Deus é especialista em abençoar. Ele diz: Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, eu não admito viver sempre preso nessa vida. Eu creio que o Senhor vai alargar as minhas fronteiras. Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti. Senhor, o que eu mais quero é ter a bênção do Senhor sobre a minha história e que o meu nome não seja conhecido mais como dor, mas sim como um homem abençoado por Ti. E como que Jabes foi conhecido? Um homem de peso, nirbad, um homem de respeito, um homem abençoado. Isso não tem a ver com teologia da prosperidade. Isso tem a ver com alguém que confia no Senhor, consagra a sua vida ao Senhor e crê que Deus está agindo sempre ao seu redor para o seu bem. Queridos jovens, aprendam isso. Vocês estão numa fase de sonhar, de idealizar muitas coisas. Mas quando vocês consagram tudo o que vocês querem nas mãos de Deus, Deus é especialista de fazer coisas incríveis que vocês nem pediram, mas Ele vai abençoar. Porque o sobrenatural pertence a Ele. Que no seu natural você possa confiar no Senhor e dizer: Pai, a minha história não é legal. O que eu tenho passado hoje não é muito bacana, mas eu creio que a minha vida está nas Tuas mãos e a bênção pertence a Ti. Será que deu para você entender que nosso Deus é um Deus de bênção? É um Deus de reverter situação, é um Deus de transformar a história, assim como Ele transformou a história de Jabes, e ele se tornou o único homem de peso da sua história. Deus pode fazer você a única mulher de peso na sua história, que vai ser um exemplo de alguém que amava a Deus sobre todas as coisas, e a sua geração vai dizer que você era bendita, que você era bendito, porque você servia a Deus de todo o coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar rapidamente na vida de Jabes. Sofrimento, grande sofrimento, dor, grande dor. E talvez hoje você passou por momentos difíceis, porque riram de você, zombaram de você. Talvez você quis ficar com um rapaz e ele riu de você e não quis ficar com você. Ou quis ficar com aquela menina e ela riu de você e falou: Você acha que eu vou namorar você? E aquilo acabou com você. E você ficou triste, abatido, porque você se acha uma pessoa sem valor. Deus, Ele te considera com muito valor. Ele te ama demais. Não importa o que você já passou na sua vida, Deus é especialista em recomeçar. Deus atendeu o pedido de Jabes. Deus atendeu a oração de Jabes, porque o coração de Jabes estava sensível a Deus. Porque Jabes de fato entendeu que toda a tragédia que foi jogada sobre a vida dele só poderia ser revertida em bênçãos nas mãos de Deus. Eu não conheço a sua história. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Mas Deus te conhece. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Não importa o que fizeram com a sua vida. Não importa o quanto você foi ridicularizado, menosprezado. Não importa as dores que você já sofreu até hoje. O Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra, de uma forma sobrenatural, para mudar a sua história de hoje e para sempre. Deus, que mudou a vida de Jabes, é o Deus desta igreja. É o Deus que está aqui presente. É o Deus que te criou, que me criou. É o Deus que conhece a sua vida, o seu choro. É o Deus que sabe das perdas que você teve, das noites que você tem passado em claro. É o Deus que sabe o quanto você está frustrado porque alguém fez um comentário seu lá no Instagram, lá no Facebook, lá no TikTok, ridicularizou você e você se sente hoje uma pessoa realmente ridicularizada, menosprezada, sem valor, desacreditada, sem amigos. Deus está dizendo: ei, você quer dar atenção para isso? Você ainda continua preocupado com a aprovação das pessoas? A aprovação mais importante que você precisa é a de Deus. Olhe para o Senhor, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele mandou seu filho morrer naquela cruz por você. Ele conhece o seu passado. E Ele diz: deixa essas correntes que te aprisionaram até hoje nas minhas mãos. Eu vou arrebentar essas correntes agora.
Você não é dor, você não é sofrimento. Você é bendito do Senhor, você é bendita do Senhor. Mas acima de tudo, aquilo que é natural faça. Leia a Bíblia, ore, vá à igreja, procure ter uma vida na presença do Senhor. Mas quando as coisas apertarem e você não tiver mais jeito, agora é o sobrenatural. E isso pertence a Deus. Você quer ser uma mulher de peso, um homem de peso? Quer ter um futuro abençoado? Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. E nesse momento, eu quero orar por você. Eu não sei como você passou a sua vida na infância, na adolescência. Talvez na faculdade você está aí lutando, seus pais estão lutando para pagar a sua faculdade. Talvez não, eles têm condições de pagar a sua faculdade. Mas há algo que tem incomodado o teu coração. E quem sabe hoje você não está vivendo a pior fase da sua vida. Pior fase financeira, emocional, relacional e quem sabe espiritual. Deus te trouxe até aqui nesse fechamento do mês da juventude, porque Ele tem poder para curar, para restaurar, para fazer algo novo na sua história. O que Ele diz para mim e para você: esqueça aquilo que aconteceu. Repare agora que eu estou fazendo algo novo, você não está vendo? Eu vou colocar caminhos no deserto, eu vou colocar rios no ermo. Se você confia nesse novo de Deus para a sua história, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero te dar um abraço. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Não importa o passado que você teve, não importa os erros que você cometeu, Deus te perdoa e Ele faz nova todas as coisas. O impossível está nas mãos do Senhor. O natural está conosco, o sobrenatural está com Deus. Não aceite as correntes do seu passado. Neste momento Deus quer te dar uma nova história. Você crê nisso? Então vem aqui à frente. Nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Pode vir, eu quero orar por você. Deus abençoe, pode vir. Vamos adorar o Senhor. Precioso Jesus, Ele ama vocês, Ele me ama. aos teus pés aqui estou. Pode vir. Poderia te oferecer tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Você crê nisso? Tudo que eu tenho é teu. Não importa quanto custou. Jesus, teu valor é maior. Ele faz nova todas as coisas. Venha, jovem, consagre sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, meu futuro está nas tuas mãos. Eu não aceito aquilo que fala a meu respeito. Eu sou teu. Vem. Eu quero orar por você. Jesus é precioso para você, mas você é precioso para Ele. Ele te ama muito. Nós vamos terminar já já, então vamos colocar diante do Senhor nossa vida, aquilo que tem angustiado você. Venha, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Louve ao Senhor. Não importa. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Se Ele tem valor para você, consagre sua vida, seus sonhos, sua história nas mãos de Jesus.
como Maria, que estava aos pés de Jesus. Vem aqui, vamos colocar aos pés do Senhor seus sonhos, seu futuro, suas angústias, seus traumas. Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Ó Deus, nós encontramos esse tesouro que é Cristo. A nossa história, o nosso passado, as correntes de dor que ficaram sobre nossas vidas foram partidas por Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus, hoje nós temos liberdade, temos livre acesso a Ti para sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela história de Jabes, tão rápida, citada na Tua palavra, mas com lições tão profundas para a nossa história. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficar dando ibope para aquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter maturidade, para não depender aquilo que queremos fazer hoje e amanhã, preso àquilo que as pessoas falam a nosso respeito, se aprovam ou não. Para nós, ó Deus, o mais importante é ser aprovado por Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que não tenhamos mais nenhuma corrente que nos prenda e nos jogue por terra e nos impede de prosseguir. Queremos caminhar com os olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui no nosso natural, lutando cada dia com as lutas, com as lágrimas, mas a nossa esperança está em Ti, que é o Deus do sobrenatural. Louvado seja o Teu nome. Aqui estão, ó Deus, vidas tão preciosas para Ti e para nós. Obrigado, porque eu creio que a partir desse momento toda e qualquer corrente foi jogada por terra pelo sangue de Jesus. A partir de agora, ó Deus, essas vidas estarão desfrutando do Senhor a cada momento, do melhor que o Senhor tem para a vida delas aqui nesta terra. Que sejam benditas, ó Deus, e que a geração de cada uma seja uma geração que possa um dia dizer: a minha geração veio dela, porque foi uma mulher segundo o coração de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, porque nada é impossível para Ti. Eu entrego essas vidas aqui diante do Senhor. Eu coloco, ó Deus, porque creio aquilo que disse Paulo em Filipenses 1:6, que o Senhor começou uma boa obra nessas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu consagro essas vidas ao Senhor. Peço as bênçãos do Senhor, o renovo do Senhor, a cura do Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: nada é impossível para o nosso Deus. Pode dar um abraço. Abraçar a mesma pessoa não adianta. Abraça para alguém que você não abraçou ainda. Louve ao Senhor.